um fio de 9 para a gente falar bastante de Inter e Fluminense. Projeção para essa partida. Vaguinha estava falando aqui que os torcedores estão reclamando do preço dos ingressos. A previsão de público é de 40 mil torcedores. E aí fica aquele questionamento aqui, Vaguinha. A atuação contra o Vasco não vai e não pode se repetir, né? Hoje é outra coisa, é carioca, mas é outro time também. A gente nunca sabe, né, Cacau? O jogo é difícil, né? Tem um Fluminense que é bem treinado pelo Renato, que vem de um Mundial onde trouxe dificuldades para gigantes do futebol europeu e que retorna para casa dando sinais de cansaço, né? Acho que acima de tudo de cansaço. Sente muito a falta do John Arias e não consegue ganhar de ninguém. Perde os 4 jogos, mas é verdade também que pegou dos 4 jogos 3 times que hoje podem ser considerados os melhores times do futebol brasileiro. Então a gente não sabe. Em relação ao Inter, eu espero realmente que o Inter faça um jogo desde o primeiro minuto focado, que o Inter esteja ligado no jogo, porque eu tenho certeza que o torcedor estará e irá empurrar o time para isso. Acho que um modelo recente de jogos do Inter tem que ser o modelo do jogo contra o Ceará, onde em 45 minutos o Inter fez 1-0, mas poderia ter feito 3, 4 gols no Ceará. O Ceará não é o Fluminense. A competição é diferente, é um mata-mata, não é campeonato brasileiro. Então, vai ser um jogo também de estratégia. Mas, em relação ao último jogo, eu me sinto muito seguro porque eu tenho na zaga Vitão. Vitão é segurança na zaga e é também saída de bola, organização de trás para frente do time. E tem Carboneiro desde o início. Espero que o Carboneiro não esteja cansadinho, né? Porque ele entrou no intervalo, demonstrou cansaço, pediu para não jogar contra o Vasco da Gama, aí entrou no segundo tempo e resolveu a nossa vida. E no mais, Cacau, não acredito em modificação. Tem novidade na relação. Quer botar a escalação? Bota a escalação aí pra galera. A escalação tá aí, ó. É Rocher, Aguirre, Vitão, Vitor Gabriel e Bernabé. Thiago Maia e Bruno Henrique, Alan Patrick ali centralizado, Wesley na direita, Carboneiro na esquerda. Seu time titular, vai e Borré na frente. Esse time aí eu tava até... Hoje Só deixa eu falar das novidades. Vai. Entre os relacionados, Richard, pela primeira vez, fica à disposição. Não acredito que seja titular. E Ener Valencia está à disposição. E aí tem, obviamente, que o torcedor volta, remete ao que aconteceu na Libertadores da América, os gols que ele perdeu, ficou muito marcado por isso. Obviamente, né? Pelo menos eu penso assim, né, Cacau? Se o Inter eliminar o Fluminense, o Inter se vingou do Fluminense. Não se vingou do Fluminense. O coração vai ficar quentinho, nós vamos ficar todo mundo bem feliz que estaremos nas quartas de final da Copa do Brasil. Mas uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Eu pedi pro Schenck esse foi o time que perdeu pro Fluminense naquele jogo por 2-0 no Brasileirão. O Inter ali não tinha o Bernabé, jogou o Ramon. Não tinha o Vitor Gabriel, jogou o Juninho. Não tinha o Carboneiro, jogou o Vitinho. Então, tudo isso é acréscimo. Na esquerda. E no gol também, né? E não tinha o Rocher. É um outro grande... Que falhou no gol, né? O segundo gol, o goleiro entregou. O Fernando jogou, né? E então, aí tá. É isso que eu ia dizer. O Vitor Gabriel e Juninho eu não considero. Pra mim havia 6 por meia dúzia. Mas Bernabé no lugar do Ramon, Carboneiro no lugar do Vitinho e o goleiro são 3 melhoras. E aí tu tem a perda do Fernando em relação ao Thiago Maia, que é... Mas assim, o Fernando também se machuca no primeiro tempo, não é? Que ele sai, no primeiro tempo. Então não teve o Fernando durante muito tempo. Então esse time aí, o time de hoje é melhor que o time que perdeu. Do Fernando, o jogo da lesão. E no primeiro tempo a lesão. Então assim, o time de hoje é melhor que o time daquele O time de hoje perdeu. é melhor. O time de hoje o time de hoje tá menos desgastado, mental e fisicamente, né? O time tá melhor. Então, e outro, o ambiente é completamente diferente. O ambiente do estádio vai ser completamente diferente. Não sei, o Inter não comunicou aqui. Essa aí eu acho que é Não tá saindo ar, não tá saindo ar o barulho? Tu falou ali a expectativa que acho que tá 40. caindo o teto. Eu não tô preocupado se tá saindo no ar ou não. Nós estamos só querendo saber se o teto... Estamos em obras, Vai mas meter tá o todo pé mundo daqui. bem. Não, é que tu só me avisa. Tu só me avisa que nós vamos aí te buscar. Porque eu tô toda amarrada com o fio aqui, né? Pelo amor de Deus. Vou aí te Caiu o buscar. tijolo no braço Pra quem não tá ouvindo, tem um avião ali no corredor que tá começando a voar. Tá chegando, como é que é o nome dos negócios do Grêmio? Tá chegando as parreiras do Grêmio. As barreiras do Grêmio estão chegando. Aí é loucura. Aí o profissional não consegue desenvolver o raciocínio.
A gente tem uma arte ali com os públicos no Beira-Rio em 2025, já que a expectativa hoje é de 40 mil torcedores. Temos, vamos botar a artezinha aí pra galera, 19 jogos no Beira-Rio. Quero um pouquinho, por favor, CCD. Vou pegar um copinho novo, pode ser, CCD? Tem aí? Então tá, muito obrigada. 19 jogos no Beira-Rio, recorde 49.255 torcedores, que foi o jogo do título do Gauchão. Jogos acima de 40 mil torcedores, 3 jogos até agora. O pior público foi 12.120 torcedores, 3-0 do Inter. E aí, média... Quem é o Botafogo da... Não, no Brasil de Pelotas, no Gauchão. É um jogo time reserva. É isso aí, daí não foi ninguém. É. E aí, média do público é 26.969 torcedores. Hoje, expectativa, Vaguinha, é de 40 mil torcedores, mesmo com o preço do ingresso não estando tão bom. Não, é bom. Mas ontem tu trouxe também uma informação de que sócios que não forem podem também... Pode. Passar... Tem essa janela de exceção para esse jogo. Tem uma mobilização por parte da direção do Inter. Ontem teve um vídeo muito legal do D'Alessandro chamando a torcida também. O clima tá legal em Porto Alegre, né? Vai estar friozinho de noite, mas não tem chuva. Então a galera vai ali mais cedo. 9h30? 9h30, a galera vai mais cedo ali pro Marinha. Já começa a fazer um assado ali, toma um negocinho. Na elegância, né? E depois vai pro jogo. Jogo 9h30 não dá pra começar a beber muito cedo, né? Porque 9h30 o cara tá dormindo Já já. aconteceu comigo. Começar muito cedo. Na verdade, acontece sempre contigo. Aí já era. Faltou bateria. Não, acontece sempre. Faltou gás. Acontece sempre. Sempre Sempre não, agora eu trabalho, né? Agora eu trabalho. Não, o Vaguinha, ele se... Não começa Se ele pisar na grama, nasce um pé de cana do pé. Não, Aí, ó. para. Chega, Agora, chega. Vaguinha, tu acha que o jogo, a gente tá falando tanto da relação de rivalidade com o Fluminense, tu acha que aquele jogo aparece hoje? Na minha opinião, não. Qual o jogo da Libertadores? Nada. Não? Nada. Porque tu que levantasse isso em cima do Valência. Não, é que ele ficou marcado. Acho que joga Ela- pontos particulares, Só que- assim, talvez. Mas eu acho que a rivalidade... Pode fazer 6 gols hoje, pra mim, não vai mudar. Não, é que eu acho que o sei, Vaguinha... eu o que pergunto o se aquele jogo de alguma maneira impacta na rivalidade, se Não. o torcedor tá mais mordido. Por exemplo, Tem lá se o jogo hoje fosse contra o Botafogo, teria um componente do torcedor diferente do jogo contra o Fluminense? eu acho que Tem mais um pode. componente Renato também. Pode ter, assim, pelo adversário que marcou, mas... Sim, não tem clima de revanche. Não, se tem, tá errado, né? Eu vou trocar uma semifinal de Libertadores por uma oitavas de Copa do Brasil. Talvez tenha o clima de rivalidade com o Renato, daí pode até ser o um Renato pouco mais, né? sempre Mas... tem. Esse sim é mais. Não, mas é que eu acho assim que o sentimento que ficou do jogo foi muito mais do Valência ter errado os gols do que do Fluminense. Seria mais o Valência Fala, se redimir. velho Gade. Eu tô ao vivo, tô no ar. Beijo, velho Gade. Olha grande só, momento, quero né? levantar Meus um amigos tema. ligando não sabem que eu Tá, trabalho. tá no X? Meus amigos não sabem que eu trabalho Manda nessa ele hora. ligar aí no Segue o Fio, daí ele Tá vai de ficar sacanagem. atualizado das coisas, né? Por favor. Olha só, puxar o último ponto desse fio aí. Wesley Munari fez uma reportagem, né? Na Zero Hora, comparando os números de 2024 e 2025. O jogador vem tendo 2025 bem abaixo do que foi 2024, né, Munari? Porque o Wesley foi o artilheiro do Inter no ano passado, tanto o artilheiro de temporada quanto o artilheiro do Brasileirão, né? Foram 11 gols no Brasileirão, se eu não me engano, e 13 na temporada. E esse ano ele tem um gol apenas contra o Maracanã, né? E tem a mudança de lado, ele fez alguns jogos pela esquerda, é verdade, mas fez muitos jogos pela direita. Ano passado ele com o Eduardo Cudê era um outro sistema tático, chegou a jogar um pouco diferente, mas chegou até a jogar de centroavante, teve um jogo, na época que o Borré e o Valência estavam com a seleção na Copa América. Mas com o Roger depois ele se afirmou pelo lado esquerdo nessa parceria com o Bernabé. E aí a gente vai dar uma olhada nos números, o Felipe Duarte até me ajudou a levantar esses números, porque o Roger até falou depois do jogo contra o Vasco que ele tava com... O Roger admitiu que o momento dele não é bom
e que ele tá com dificuldade de fazer gol, mas que os números dele são parecidos. Na verdade, eles até são, não tem uma diferença muito grande, mas ele finaliza menos esse ano, ele dribla menos, ele finaliza menos no gol do que finalizava no ano passado, cruza menos, e ele tem aspectos defensivos melhores, mais desarmes, mais interceptações do que no ano passado. Que isso também vai ao encontro do que o Roger falou, de que quando estão em campo o Wesley e Carboneiro, ele entende que o Wesley tem uma participação tática melhor, então ele exige mais defensivamente do Wesley e deixa o Carboneiro um pouco mais solto. Ano passado, quando tinha o Tabata, era diferente. Mesmo o Tabata, o Gabriel Carvalho, né? O jogador do lado direito tinha um compromisso maior e o Wesley era até o escape. Roubava a bola e dava no Wesley para correr. Então tem essa pequena mudança aí. Tem, obviamente, tecnicamente ele tá pior? Ele tá pior. Mas o Roger tem razão quando fala das questões do que mudou um pouco a função dele no time. Exige um pouco mais dele sem a bola, e aí talvez isso também prejudique com. Enquanto o Carboneiro estiver fazendo gol, vai compensando. Né? Mas ele mesmo, individualmente, ele tem essa queda. Tu sabe que eu acho que ele não tá jogando mal. Ele tem boa taxa de participação. E é um jogador que daqui a pouco ele vai fazer gol, sabe? Eu acho que o ponto fora da curva do Wesley é o ano passado. Ele faz a diferença no ano passado. Ano passado ele conseguiu ser melhor para o Inter, ou mais importante para o Inter do que o Alan Patrick. Ele foi o principal jogador do Inter. O gol que ele faz contra o Corinthians, que ele tá pelo lado direito, até que ele corta pra dentro, dá uma sapatada de esquerda. E eu acho que ele fez demais no ano passado. Demais no ano passado. E eu acho que o Wesley não é o de 2024 e também não é o de 2025. Eu acho que o Wesley é um meio do caminho aí. E não tem... Eu não posso aqui achar que o Wesley tem que ir pro banco. Não pode ir pro banco. Não, o grande problema seria se ele estivesse devendo em tudo, né? Pelo menos ele tá suprindo em alguma outra característica, como o Munari falou. Exato. Então, eu acho que... E teve um jogo que ele foi importante nessa Libertadores da América, que foi o jogo contra o Atlético Nacional aqui em Porto Alegre. O jogo tá bem difícil pro Inter, ele sofre um pênalti, lembra? Isso, ele dá uma arrancada pelo lado direito, ele dá uma arrancada e é derrubado dentro da área. Então ele tem a importância e isso não aparece na estatística, né? Não. E tem um comentário aqui de um torcedor na nossa live, o Adir. Esse Wesley ganhou o que para encherem tanto a bola dele? O cara fez um gol na temporada e sumiu. Mas é isso que eles estão explicando aqui, Munari e o Vaguinha, justamente que ele não sumiu, só que ele não tá balançando as redes, tá ajudando de outras formas. O torcedor quer gol, né? O torcedor quer gol, quer bola na casinha e tá certo também. Tem que cobrar mais desempenho ofensivo, mais... gol, assistência do Wesley, porque ele conseguiu entregar, mas também a gente não vai achar que o Wesley do dia pra noite, que veio do Cruzeiro, virou o principal jogador do futebol brasileiro, não é também, então tem que ter uma medida aí, acho que por enquanto ele tem que ser titular do time do Inter, e esperança também do outro lado que tá o Carboneiro, que tá jogando muito, e o Inter o Inter não perdeu com o Carboneiro jogando, desde que chegou ao Inter, o Carboneiro esteve em campo, e o Inter teve resultados de vitória ou de empate.